Boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite a todos, boa noite, Rita. Estamos mais uma vez na semana de estudo do livro Fonte Viva, capítulo 2, o modo de fazer. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer o quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, é constrangida a tornar a luta a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Somente constrói sem necessidade de reparação ou corrigenda aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento e sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo bem, sem outra paga, além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vitém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu, com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere com atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos, indistintamente, conservando acima de tudo a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Essa semana eu li uma frase que fala assim: cuidado para as suas esperanças não se transformarem em exigências. Né? A gente tem essas expectativas. Então, vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecer nessa oportunidade de estarmos mais uma vez nesse estudo, em nome de Jesus, que possamos estar com nossos corações, nossas mentes, conectadas com o plano espiritual, através dos amigos espirituais, do Centro Espírita Francisco de Assis, que coordenam com certeza esses trabalhos, que todos aqueles irmãos que possam estar nesse momento, em provas e expiações, possam estar nesse momento amparados por esse trabalho, Jesus possa nos iluminar, nos incluir, possamos ter uma boa noite de estudos, junto a todos aqueles amigos que possam estar conosco. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, nós estamos aqui, né, no miudinho, o Evangelho, estudo minucioso do Evangelho à luz da doutrina espírita, pelo Espírita Francisco de Assis, que é baseado no estudo do miudinho do Uberaba do Aloysio Elias. Sempre a gente segue, né, a orientação e o estudo dele mesmo, né? E a gente está finalizando o capítulo 12, né, daqui a um dia a gente vai finalizar, que é estudando agora a última passagem desse capítulo, que, na realidade, durante todo o capítulo, a gente percebe que existe um embate entre Jesus e um grupo de fariseus que perseguem Jesus, perseguem o trabalho de Jesus, do colégio apostólico. Então, nessa última passagem, na realidade, ela é conhecida, o Aloysio fala que ela é muito conhecida da doutrina espírita, porque Kardec vai citá-la no Evangelho, segundo o Espiritismo, que é o aparecimento, né, da família de Jesus, de Maria, né, acompanhada, que pode ser que seja dos seus irmãos. Existe essa polêmica da questão de ser irmãos ou serem primos, porque usa-se a mesma palavra que se usa na língua deles para irmão ou primo é a mesma. Então, existe essa polêmica, mas desde o começo que a gente começou a estudar a passagem, a gente já combinou que não ia pensar dessa forma. Nós vamos pensar que seriam pessoas próximas a Jesus, né? E não ou irmãos ou primos, e vamos também entender que Maria está agindo, se fosse Maria, estaria ali agindo como mãe humana, né? Embora ela seja um espírito elevadíssimo, um espírito superior, mas em alguns momentos ela era simplesmente mãe, porque estava encarnada e era um afeto mais humano dela mesma, né? A mãe tem um amor, né, profundo pelo seu filho.
e não necessariamente pela humanidade. Então, naquele momento, ela está representando a mãe. Então, para efeito do nosso estudo, nós vamos esquecer isso, que eram mães e irmãos, e vamos pensar só nessa questão do próximo. Porque, na realidade, como fala o Aloysio, todos nós somos próximos, né? Todo mundo que se diz cristão é próximo de Jesus. Né? A gente conhece espírita, a gente mantém essa proximidade com a vida de Jesus, com as experiências históricas de Jesus, nós somos cristãos. Mas aí eu lembrei do prefácio que a gente está estudando nas crianças da evangelização, eu estou estudando o livro Jesus no Lar. E no prefácio, o prefácio do livro Jesus no Lar fala justamente isso, quem é o Cristo. Então, ele fala assim, que para a generalidade dos estudiosos, alguns dos estudiosos, Cristo permanece tão somente situado na história, né? Aquele que foi tão é importante, porque dividiu a história antes e depois de Cristo, e mudou os acontecimentos políticos do mundo. Aí ele fala também que, para os teólogos, ele é um simples objeto de estudo das letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé. Para os filósofos, né, os pensadores, é um centro de polêmicas infindáveis. E também para a multidão de crentes inertes, ou seja, essa multidão que a gente vem estudando, que são crentes que só acreditam, mas ficam só admirados, né? É o benfeitor providencial nas crises inquietantes, ou seja, aquele que você só lembra de falar com ele ou de procurá-lo quando está tendo algum problema. Mas aí ele fala assim, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o mestre não é apenas o reformador da civilização, ou o legislador da crença, ou o condutor do raciocínio, ou doador de facilidades terrestres, mas, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Então, quando você atinge esse sentimento, né, a criatura ama o templo que lhe orienta o modo de ser, contudo, não se restringe a reuniões convencionais para manifestações adorativas. Traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus, então, passa a controlar as paixões, corrigir as maneiras e inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir os ensinamentos eternos por meio de ações vivas, com as quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor. Então, só quando Jesus penetra realmente no lar, no coração, é que ele vai. Enquanto você estiver só como um estudioso, como um teólogo, como um filósofo, Jesus não vai estar assim próximo. Né? Você é próximo, que é o que ele vai falar. Existe uma diferença entre a proximidade e a afinidade. O fato de você ser cristão, ir na igreja, ou ir no centro, ou ir num tempo qualquer, mas se você não está afinizado com Cristo, não está sentindo com aquele sentimento, você não tem, né? Aí ele fala, né? Quando nós colocamos os personagens da passagem, não necessariamente Maria, não quer dizer que eram pessoas. Nós já estudamos, né? Que eles estavam do lado de fora, né? E que eu achei interessante ele falar isso, né? Eu nunca pensei, quando ouvi essa passagem, uma pessoa que está do lado de fora, se ela é sua família, é próxima, e você estiver fazendo uma coisa importante, ela vai te interromper? Né? Por que como ela vai? Se existe afinidade, né? Ela vai aproveitar o momento, né? Para entrar. Para ficar envolvida, fazer parte, né? Ela não vai te interromper. Mas não chamar, né? Vai mandar alguém, chama lá, que é o que ele fala, né? Que provavelmente foi Pedro, né? Foi algum apóstolo, alguém próximo, que falou: seu povo está lá fora, né? Quer dizer, o que eles podiam estar querendo? Aí é o que ele vai falar, né? Alguma coisa prática, né? Alguma coisa que eles achavam que Jesus, talvez como filho mais velho, como mais evoluído, tinha que resolver para eles alguma coisa simples, que talvez eles pudessem resolver, e não alguma coisa espiritual, né? Então nós vamos pensei, quando eu estudei, quando a gente comecei a estudar, né, a leitura de hoje, eu pensei justamente nisso. O quanto que às vezes a gente mesmo interrompe um momento de afinidade, nós mesmos fazemos isso conosco, né?
a gente interrompe esses momentos de afinidade com Jesus, que a gente está buscando essa afinidade, em detrimento de resolver problemas materiais que não têm a devida urgência, né? Então, quanto que é importante a gente ter esse entendimento, né, de não interromper esses momentos em que a gente busca, né? É estar presente, né, Rita? Não, porque às vezes a gente está presente, né, mas está do lado de fora ainda. Nesse estudo de domingo que a gente está fazendo, que nós fazemos a materialização, é muito isso, né? Por que que as pessoas não conseguem fazer, né, naquele episódio que nós estamos estudando, eles tentam fazer um processo de materialização, mas não conseguem. Por quê? Porque alguém, de repente, pensa... O Tarcísio conta uma história interessante, que eles estavam tentando materializar uma mão, e aí uma das pessoas pensou, mas ela não tem pulseira. Então, o pensamento, o que tem? Eles estão materializando uma mão. Mas se a pessoa pensar, ou então você está, às vezes, numa reunião mediúnica ou em algum lugar que você precisa dessa concentração de estar presente no trabalho, aí você pensa assim, ele falou, né? Será que eu desliguei o fogo? Será que... E depois, na hora que eu sair daqui, será que o que eu vou fazer depois? É aquela coisa de você estar presente e afinizada com o trabalho. Se você não tiver, não tem sentido, né? Não tem sentido, né? Aí o versículo é hoje, né? O versículo de hoje é: alguém, porém, lhe disse: eis que tua mãe e teus irmãos estão de pé do lado de fora, procurando falar contigo. É Mateus 12, 47. E de pé, que eles dizer, quer dizer, estavam lá do lado de fora, que a gente já estudou, de pé significa que eles eram religiosos, ou seja, eram pessoas que acreditavam, que estavam próximas de Jesus. Mas isso não significa que nível, né? Qual o potencial de não dá o potencial de radiação que eles estavam tendo. Podiam ser religiosos, mas se tivessem realmente afinizados, não iriam mandar chamar e interromper o trabalho que Jesus estava fazendo, que era um trabalho importante, né? Então ele fala assim, quando você faz uma prece, você verticaliza, assim, né? Mas até que ponto? Você está ali? Está de fato ali. E essa da prece a gente sente vergonha mesmo, porque a maior parte a gente tem uma prece decorada, né? Então, assim, se eu paguei para fazer uma prece, eu já tenho uma preocupação de me verticalizar. Mas a partir do momento que eu não consegui atingir o padrão vibratório, eu, na realidade, não estou verticalizado, não estou buscando, né? Ou estou buscando, mas estou dispersivo, né? Não estou ali 100% concentrado naquilo que eu estou buscando. É o que ele vai falar, né? Que nós vamos estudar, o termo que nós vamos estudar é esse falar contigo, né? Que eles vinham procurando falar contigo. Mas quem quer falar com Jesus, como que ele tem que estar pronto? De que forma que ele tem que estar? Como que ele vai fazer para falar com Cristo? Que nível que ele tem que estar? Não é só fazendo um Pai Nosso decorado, ou se verticalizando até através de uma prece, mas se o coração não estiver envolvido, né, que é o que ele vai dizer, que até eles falam que nesse momento da narrativa, possivelmente, por mais que Maria e os irmãos gostassem de Jesus, e ao que parece existe narrativa na Bíblia que os irmãos nem gostavam tanto de Jesus, por mais que fossem próximos, eles não chegaram lá ali numa sintonia, né? Eu pensei nisso também, nesse aspecto, né, de estar do lado de fora, é o momento que a gente faz o culto no lar. Quantas vezes o fato de um telefone tocar naquele momento que você está verticalizado ali tentando entender a mensagem, né? Aí o telefone toca, aí você já vira multidão, porque você se distrai. Quem será que é, né? Quem será que Quem será que é? Aí seu pensamento já vai, né, divagando. E aí eu pensei assim, na nossa responsabilidade, quando a gente tem esses momentos, se a gente está buscando realmente Jesus. Porque se eu busco Jesus, eu tenho que priorizar.
Então, seja a emergência que for, pode esperar. Agora, o momento de estar ali com Jesus, não dá para ficar adiando indefinidamente, porque senão a gente nunca vai ter essa proposta, né? Vai ser só aparente. Na realidade, eu não estava lá, né? Porque ele fala que ali são os espíritos inferiores vendo que você se verticalizou, mas que você tem uma brecha, né? Que a gente já estudou a questão da brecha. Ele usa essa brecha para tentar diminuir a sua potência de verticalização ou mesmo te horizontalizar, que pode até acontecer, né? Então, você tem que, nesses momentos, ficar realmente focado naquilo e desligar do mundo, né? Porque se você quer falar com Jesus, aí ele fala assim, em primeiro lugar, como que você fala com Jesus? Qual o assunto? Eu me lembrei que eu estava aqui às vezes também dar esses exemplos. Você está numa reunião mediúnica, vai fazer, quando a gente estudou lá no livro dos médios, a questão da evocação, tá, você vai evocar Bezerra de Menezes. Vamos Para dizer que quê? ele, O que você vamos vai dizer que ele perguntar? venha, vamos dizer que ele venha, né? Que não vai vir porque no livro que a gente faz não é difícil acontecer. Mas vamos dizer, o que você vai perguntar para ele? Qual o nível do assunto que você tem para perguntar para ele? O que você vai falar? Né? Então, você tem que ter entendimento disso, né? Qual o estado de espírito e qual a finalidade e para quê? Né? Então, e aí ele deu esse exemplo, né? Que às vezes as pessoas acham que estão resolvendo as questões práticas da casa espírita ou de onde quer que seja, aí se tem vazamento, se consertou alguma coisa, se pintou a casa, se não pintou, e acha que isso é um trabalho de espiritualidade. Isso são coisas práticas, né? São coisas que Jesus não precisa estar ali para você fazer isso, né? São coisas materiais que é lógico que são importantes, porque a manutenção da casa é importante, mas isso não é contado pela espiritualidade como um trabalho necessariamente espiritual, né? Que são coisas que são realmente materiais. Então, ele fala que são duas vias, ou você fala com Jesus pelo cérebro ou pelo coração. Ou pelo coração. E com qual delas você vai estabelecer um diálogo com Cristo, né? Com certeza pelo afetivo emocional. Então, muitas Alguns vezes... problemas realmente a gente tem que resolver com o cérebro, né? Mas quando é um assunto de natureza espiritual, né? Em relação à vida, a gente tem que usar o coração, né? Eu pensei muito na questão lá do asilo também, né? Porque é um desafio, né? Porque, na realidade, assim, quando ele falou do centro espírita, eu transportei para lá, porque eu falei Eu também, assim, porque eu lembrei de você é, falando, o que o senhor Jaime te falar? é o Nunca ponha, cuidado, né? nunca ponha a questão material na frente. Na Sempre a frente. O questão dinheiro direta. nunca põe na frente. E é muito difícil você estabelecer essa linha, né, divisória e de ter esse cuidado, porque, na realidade, a gente também não vive sem o dinheiro, mas a gente nunca pode deixar que ele esteja à frente. Os dois têm que andar, né, esse desenvolvimento através do coração, do contato com o outro, né? E acontece que tem dia que você é tão absorvida pelas coisas materiais, né? Isso fica muito evidente para nós, né, Rita? Porque Realmente as quantas coisas vezes, por materiais são exemplo, a muitas gente das não vezes. deixa, a gente não consegue fazer o momento de prece, aí você vê que eles reclamam disso, né? Porque a gente não teve a disponibilidade para eles, teve a disponibilidade para resolver os problemas materiais, né? Que surgem oriundos da instituição, mas o aconchego, que é o momento do coração, às vezes a gente não Questão de consegue fazer. documentação. Eu, então, tenho negócio de documento, né, planilha de coisas. Tem hora que você fica envolvida com aquilo, né? Relógio de pontos, Envolvido. mas deixa de fazer, né, alguma coisa que era mais essencial para eles. Isso acontece, infelizmente. A gente tem que dar uma palmatória que acaba... É. Há momentos Não, e aí eu falei assim, eu acho que
Eita, cara. Aí ele vai, então, para o livro Instruções Psicofônicas. A internet está caindo, tá? O capítulo 9, Na Esfera da Palavra. Como é o livro Instruções Psicofônicas, do André Luiz, do Chico Xavier, uma mensagem do André Luiz com Chico Xavier. Então, qual é a palavra quando o assunto é comunicação com Jesus? Né? A palavra do cálculo aritmético ou a palavra da emoção e do sentimento? Para cooperar com Jesus, falar, comungar, estar com Jesus, sintonizar, afinizar-se, Pode ir. é imprescindível sintonizar a estação da nossa vida com seu evangelho redentor. Não é? Aí ele está falando o quê? Em estação. O que é estação? Na época era rádio, né? Hoje em dia a gente podia falar do Wi-Fi, de outros tipos de comunicação, mas na época ele está falando de sintonizar como se fosse um rádio, né? Uma comunicação telepática. Não é uma sintonia com Jesus, que seria demais. Então, muitas vezes a gente quer, vamos dizer, falar, que a gente achar que a gente pode falar com Jesus direto. Não, a gente às vezes consegue falar com as esferas, né, do Cristo, com os... às vezes uma prece, né? Me lembrei daquele livro que tem a menina, uma criança que faz uma mocinha, que faz a prece e ela vai direto, né? Porque uma prece muito sentida pode até ir direto. Mas no caso, geralmente, quem nos atende é através do nosso mentor, de espíritos que estão ligados a Jesus, né? Que cooperam com Cristo. Quanto maior a afinidade, melhor qualidade a sintonia, mais elevada é a esfera do Cristo que nós vamos conseguir alcançar. Aí vai depender do quê? Da sintonia, né? E aí você fala com os prepostos, com os funcionários de confiança. Mas isso é só possível pelas vias do sentimento, né? Ele dá um exemplo, né, das dificuldades materiais ou de pessoas que vão chegar no trabalho espiritual e sintonizar, mas não, como vamos dizer assim, não sei em vão. Você vem, né, vem acontecer. Por exemplo, você no dia a dia, para fazer o trabalho, ele dá o exemplo até dele lá, né, que ele teve um dia, estava chovendo. Hoje, por exemplo, nós tivemos várias atividades, faleceu um idoso, a gente teve que procurar fazer as questões de velório, tudo isso vai te tirando um pouco, né, da parte que a gente falou, né, a parte material vai tirando. Então, você tem que chegar. Depois disso tudo, mesmo com toda a dificuldade, com todos os problemas que aconteceram no seu dia a dia, você tem que chegar no trabalho espiritual, no estudo, qualquer coisa que você vai fazer, de forma sintonizada, né? Dentro da onda, da faixa vibratória do Cristo ou das esferas do Cristo, para que você possa ter um bom trabalho, né? E aí ele fala, tudo isso que a gente falou para a casa espírita, você pode trazer para o quê? Para o seu lar. Né? Que já está lá no livro Jesus no Lar, o lar é o primeiro templo e a primeira escola. Que Jesus inaugura, né? Segundo capítulo, ele já vai falando, que inaugura diz falando do lar. Porque muitas vezes na sua casa você está muito preocupado em arrumar a casa, em limpar, em comprar um móvel novo, em comprar uma televisão, e está tudo muito limpo, muito arrumado, assim como na casa espírita, mas não existe afinidade familiar, não existe um sentimento, não existe uma conversa, um diálogo. Aí é que a gente, aí me lembrei daquela frase, né, que a gente tem aqui, eu tenho, você também tem, né, que Cristo aquele invisível, né, o morador invisível, né, o Cristo é o chefe dessa casa, hóspede invisível. Então a gente muitas vezes esquece disso, aí começa, né? Eu, por exemplo, a gente está pintando a casa, que agora está precisando de uma pintura, então você fica envolvido com essas questões e deixa, às vezes, a desejar em outros, né? Então ele fala, André Luiz, busquemos sentir com Jesus, ou seja, não é raciocinar. Não nos esqueçamos que a língua fala com os homens e de que o coração é que fala com Deus. O coração fala com Deus.
Então, a língua, né, o cérebro, a palavra falada, resolve os problemas humanos, que também é lógico, precisam ser resolvidos, não é? Mas o problema de natureza moral e espiritual só pode ser resolvido com a intervenção de Jesus, e ela só é possível se pelo menos um membro da casa consegue estabelecer esse diálogo com Jesus, né? Então, o canal é só um, é o sentimento. Como é que você E a fala gente com ainda está Jesus? tão distante, né, de se emocionar, né? Eu fiquei pensando na questão da prece mesmo, quando você acha assim, eu estou orando. Porque no fundo, essa semana, por exemplo, a gente passa, né, por algumas questões, desafios existenciais que são difíceis, aí você tenta orar, né? Foi aquilo que a gente falou até no estudo passado, né? Mas a concentração fica difícil, porque os problemas são muitos, né? Que o Aloysio contou até o caso da música do Tim, né? Então, o quanto que a gente tem que ter esse foco mesmo, né? De tentar buscar o trabalho, buscar uma leitura, para não se deixar envolver, porque é muito fácil ter esse envolvimento. Hoje mesmo, se a gente não tivesse essa vigilância, a gente não estaria aqui fazendo estudo, né? Porque tudo ficou atropelado. Nós fizemos uma programação, a gente saiu mais cedo para estudar, né? E tudo, mas houve um imprevisto, e se a gente não tivesse assim, muita vigilância de tentar lá resolver e deixar assim, que o tempo vai ter uma questão que tem que esperar mesmo, resolver, que a gente não seria capaz de resolver tudo. E buscar essa finalização com o trabalho, a gente não tem a persistência de continuar. Porque era muito Porque os mais fácil falar assim, obstáculos não, vão então surgindo. vamos fazer o seguinte, hoje não vai dar não, vamos fazer outro dia, não é? Não, vamos fazer. Aí o outro dia também acontece outra coisa, aí já não é a mesma coisa, e você vai protelando, você vai É igual a leitura, postergando as Rita. coisas, né? É igual a leitura que você faz. Você começa, você não está bem. Aí você começa a fazer uma leitura. Aí você começa a se sentir incomodado porque não está assimilando na proporção que deveria. Aí o que você faz? Fecha o livro e depois eu faço. Pronto, rompeu. Então, assim, a persistência mesmo, o trabalho com Cristo é esse trabalho de sentimento. E esse trabalho de sentimento é isso, você deixar a emoção tomando conta, continua fazendo. Se deu vontade de chorar, chora um pouco, arrepia, né? Se emociona, se permita se sentir assim, fragilizado, né? Interrompe a leitura e fala, Porque é meu o que Deus, foi não o que estou dando Jesus fez, conta, me ajuda. foi o que Jesus Só que fez a também, gente né? prefere o quê? Deixar de lado, né? Não, e foi o que Jesus fez, É ele estava ali verdade. fazendo alguma coisa importante, a família chegou, é família, tudo bem. Mas isso acontece com a gente também, às vezes você está fazendo uma leitura, você está tentando fazer alguma coisa, aí vem alguém te pedir alguma coisa prática da casa. E aí você interrompe para atender aquilo, que é o que Jesus não fez, né? Porque ele vai perguntar quem são meus, todo mundo conhece a passagem, o final da passagem, quem são meus irmãos, quem não é mãe, são meus irmãos, porque aquilo era mais importante, né, do que as coisas materiais que eles pudessem estar, as questões práticas que eles podiam estar trazendo. E a gente também sofre muito esse tipo de coisa, porque às vezes assim, ainda mais agora que eu estou trabalhando em casa, tem hora que eu estou estudando, fazendo o estudo, me preparando para o estudo, e aí chega uma mensagem para fazer alguma coisa. Eu estou aqui em casa, tanto aqui de casa quanto da empresa. E aí eu fico, paro, né? Eu atendo, não atendo, e aí eu fico pensando, né? Que celular é uma coisa que interrompe mesmo, né? Aí, O celular realmente o é um celular é o vilão da desafio. história. Então, se você vai, O tem hora que WhatsApp. e aí, se você deixar longe, aí depois você vai tomar bronca. Você fala assim, tá vendo? Eu te ligo, você não atende, para que você tem celular, você não atende, né? Aí fica... Então, tem essas questões, né? E aí, eu achei tão lindo, porque eu até usei esse vídeo ele fala
da história da Valéria, né? Que era uma moça de 40 anos, que o Chico fazia um trabalho de assistência social. Ele fez acho que durante 6 anos, ele ia, né, levava oração para os doentes, e aí era todo sábado que eles iam. O vídeo está na internet, é só digitar Chico e Valéria, muito bonito mesmo. Você também já viu, né? Já. E aí o Chico, essa moça era uma moça que tinha tido um problema, ela era muda, era hemiplégica e também era muda. E diz que eles ficavam insistindo para ela falar, para ela falar, para ela falar, mas ela não conseguia falar nunca. Mas ele não desistia, aí ele falava, lembra de Jesus, né? Falava para ela assim, lembra de Jesus, lembra de Jesus caminhando. Aí um dia, assim, ela conseguiu falar Jesus, Jesus, mas com muita dificuldade. E aí passou o tempo, já passou muitos anos, aí acho que em 1976 o Chico teve um infarto. E aí ficou em casa se tratando. E aí eles falaram para ele assim, que ele ia ficar em casa, porque se ele ficasse no hospital ia ter problema de muitas pessoas querendo vê-lo lá, então ele ficou em casa, mas só que ele continuou sendo visitado pelos espíritos. Então ele falou com a pessoa que estava tomando conta dele, que olha, vamos vir os espíritos aqui, eu vou ficar falando, não estou ficando louco não, eu estou conversando com os espíritos, né? Aí diz ele que entrou uma moça muito bonita, que isso aí é uma entrevista que dá para a Hebe Camargo, né? E aí ela fala, a moça entra e fala, uma moça bonita, e fala, você não está me conhecendo? Nós somos amigos, né? Faz um esforço, tenta se lembrar, eu sou uma amiga sua lá do tempo de Pedro Leopoldo. E aí ele fala, não, aí ela, não, mas fala seu nome, fala seu sobrenome, então às vezes pela família eu vou conhecer. Eu disse, não, você tem que me conhecer, só vou falar uma palavra. Aí ela fala, Jesus, né? Aí ele reconhece que era a Valéria, né? E aí diz que ela colocou a mão no peito dele e a dor dele passou. Ela já estava desencarnada, né? Quer dizer, a ligação, né, dele, assim, do coração dele com ela, e o quanto foi importante para ela, né, para aquele espírito, e para ele também, só uma palavra, né? E é só dela falar, ele já reconheceu. Então, esse tipo de coisa que ele está falando, que te dá emoção, né? Um sentimento, uma sensação que você tem, né? E quando você estabelece essa ligação, né, com o sentimento, então, igual essa situação do Chico com a Valéria, algumas pessoas poderiam achar assim, ele está perdendo tempo, está sendo uma bobagem danada, né? Mas olha a vinculação psíquica de amorosidade que estava existindo ali naquele momento, né? Então, é o que a gente tem que buscar, porque às vezes a gente se detém vendo só o aspecto material. E aí a gente tem que entender que atrás de tudo isso tem uma força divina atuando e fazendo com que os homens, né, troquem esses sentimentos de fraternidade que vão ser tão importantes, né, hoje em Esse é dia. um vínculo amoroso que ele criou com ela, né? Não é um vínculo intelectual, um vínculo assim, porque estudou junto, porque existem essas questões, né? Por exemplo, eu vejo assim meu vínculo com as crianças da evangelização. Quando eu vou agora, que eu tenho ido às vezes ver, tem o Pietro, por exemplo, é uma criança que está agora maior, mas eu evangelizei ele bebê, ele não era nem para ele lembrar de mim. Mas eu vejo que ele me vê, ele vem, me abraça, sabe? Ele tem um carinho por mim, que é um vínculo que eu criei com ele. O André, por exemplo, o Andrezinho. Então, tem muitas crianças, criança que eu vejo na rua, fala assim, olha lá, tia Churuá, né? Para eles, eu sou a tia Churuá, quer dizer, não lembra de mim, lembra da música que eu cantava. Isso é um vínculo que não se desfaz de forma nenhuma. Então, às vezes, a parte intelectual pode até não ter aprendido, pode não ter, claro, se eu perguntar para ele quem foi Kardec, quem foi Jesus, sei lá, talvez eles não tenham esse conhecimento, mas essa ligação amorosa fica, né? É o que o Chico falou, né? Então, às vezes é mais importante isso, você ter estudo, ter um monte que é o que ele fala, né? É lógico que se você tiver uma casa com toda a estrutura, com tudo coisa, e além de tudo tem esse laço afetivo emocional de amizade, aí é maravilhoso, né? Mas
infelizmente, parece que uma coisa meio que não combina com a outra, não sei, parece que se você vai colocando uma forma muito elitista, de coisas demais, de intelectualidade, a gente ainda foge muito, né? Esquece muito essa parte. Quando entra matéria na situação, a matéria até no nosso corpo físico mesmo, né? É uma limitação do espírito, é a matéria, né? Agora, a gente não pode perder de vista, né, que todo esforço no bem ele vai ser válido. É. Tudo que a gente fizer envolvendo o sentimento, né, o coração, isso aí, com certeza, a gente está plantando, né, para existir um mundo melhor, né, onde a gente vai criando afinidade uns com os outros. Às vezes é um gesto tão pequenininho, às vezes é um bom dia que você dá com carinho, né, com atenção. Então, o quanto isso é importante. Algumas pessoas, por exemplo, a gente já teve essa vivência lá no centro, né, de situação da pessoa até assim, ter uma fisionomia carrancuda, sabe? Brava, e aí você vai desenvolvendo trabalho, a frequência e tudo, e de repente ela vai ficando mais leve, até em termos fisionômicos, né? Então, você acha que nós somos imediatistas, a gente quer ver um resultado que a gente não tem a dimensão do todo. Então, você quer ver a coisa fluindo, dando uma resposta imediata dentro daquele seu entendimento. Mas Jesus tem um entendimento diferente. Ele sabe muito bem que o tempo, né, é um grande aliado de todos nós. É onde eu anotei aquela minha frase, para minha frase da semana. Cuidado para suas esperanças não se transformarem em exigentes. Então é complicado. Aí ele vai lá para o livro Mãos Marcadas, com o título Cérebro e Coração. Você quer falar? Enquanto você está online aí, você está aqui ameaçando cair um pouco. Eu acho que é aqui em casa, não sei, tenho a impressão que é. Aí, né, nesse livro, né, Cérebro e Coração, aí fala que o cérebro, em verdade, articulará leis que disciplinem os povos, comandará arrojadas experimentações científicas, plasmará ilações filosóficas e religiosas da mais elevada importância na marcha evolutiva da consciência. Medirá as distâncias em pleno céu, comporá maravilhas com méritos da palavra, conquistará o domínio do espaço, erguendo o homem à condição de triunfador do mundo. Descerá com segurança os mais obscuros labirintos do mar, arrancando-lhes os segredos. Abordará com maestria os enigmas da natureza para solucioná-los em seu próprio favor. Tecerá os primores da arte, estenderá os benefícios da indústria e supervisionará todas as iniciativas da criatura na subida no plano superior. Entretanto, no coração reside a força criadora do ser e somente através dele flui a generosa fonte do amor que gera beleza e glorifica as bênçãos da vida. É por isso que Jesus, o Divino Mestre, falou acima de tudo ao coração humano, porque se o cérebro é garantia do progresso na Terra, o coração é a estrela que brilha, soberana, confundindo a Terra com o céu, para que a humanidade se integre vitoriosa na luminosa comunhão com Deus. Então, a gente vê o quê? Que é só através do sentimento mesmo, né? Que a gente vai captar essa energia do alto. E aí ele dá o exemplo até da cachoeira, né? Do rio, né? Que aquela força que vem do alto, né? Quanto mais o volume de água, né? Maior a fluidez do rio, ou seja, até mesmo o aspecto material, né? Vai se favorecer com a verticalidade que ela cai, essa analogia, né? Que a verticalidade, a força da verticalidade da água vai influenciar no fluxo no curso do rio na horizontalidade. Então, quando você
capta energia, porque o Quando não nosso existe centro essa coronário, né? sintonia com o alto, né, vai ficar O fraco. centro coronário, ele é um captador de energia, ele irradia, mas antes de irradiar, ele capta. E ele capta que tipo de energia? Qualquer uma. Depende de quem? Da sua sintonia. Se você está sintonizado com um ambiente, com espíritos melhores, você vai captar uma energia mais clara, mais limpa, e aí é essa energia que você vai distribuir para os outros centros de força. E isso vai ir para a matéria. É o que ele está falando em relação ao rio. Se o rio tem se tem água, né, que seria a fonte da cachoeira, se desce muita água, depois o rio também vai ter. Então, a gente tem essa... quanto mais você... Aí isso vai influenciar em tudo da sua vida, não só na parte espiritual, mas na parte material. Vai influenciar no seu trabalho. E dependendo da sua Tudo sintonia, vai onde fluir você melhor, chega, né? às vezes você está bem, você chega num lugar que as pessoas não estão tão bem. Eu tenho muito esse problema. Às vezes, somente quando eu saio de casa de manhã, que eu fiz uma prece, ou que eu fiz uma leitura, que eu estudei, que eu estou assim, relativamente bem, aí a hora que eu vou para a rua, dependendo com quem, o ambiente que eu vou, com quem que eu encontro, as pessoas estão mais barulhentas, falando muito. Esse dia por exemplo, está rolando essa Olimpíada, o pessoal está alvoroçado com isso. Então, uns assuntos, não que eu não goste, mas que aquilo já está num outro nível, sabe? Assim, parece que as pessoas estão agitadas, sabe? Aí eu tenho que me policiar, porque senão aquilo me tira, vamos dizer, até a paciência. Então, eu tenho que ficar tentando me concentrar de novo, me jogar para dentro de novo, para não ficar, primeiro, julgando as pessoas, né? E falando com ela, mas tá vendo, eu estava bem, o cara veio para me atrapalhar. Não, eu tenho que manter a minha sintonia apesar dele, né? E quem sabe tentar melhorar a sintonia do lugar que você está. Que são três coisas que você pode acontecer, né? Que são ondas, e as ondas, elas não se misturam, mas elas influem umas nas outras. Então, quando você chega num ambiente que você está numa faixa vibratória e os outros estão noutra, você pode passar direto por elas, manter a sua faixa e manter elas na outra. Você pode influir para que a média delas melhore, né? Ou você pode entrar na faixa delas e passar a ter a sintonia delas. Então, são três situações que você tem que escolher, e você tem pouco tempo para fazer isso. E o fluxo é de cada um, né? A escolha é de cada um. O seu fluxo vertical vai determinar, né, a vitalidade do fluxo horizontal. Então, quer dizer, a nossa responsabilidade, né, de manter essa verticalização. E verticalização é isso, é o sentir com Jesus, né? O sentimento. Depois ele vai lá no instruções psicofônicas de novo, né? Isso. Lição com a Meimei agora. Agora é a Meimei, coração e cérebro. Capítulo 30. Gente, tem... Ela faz uma parábola, né, de um castelo, né? Ela criou, né, uma parábola para mostrar essa questão da importância. Interessante, né? Cérebro e coração. Imaginemos um castelo de prodigiosa beleza, no cimo da montanha, talhado em ouro maciço, ostentando torres de cristal, ameias incrustadas de pérolas e pátios pavimentados de brilhantes, entre ogivas refulgentes, mas sem água, que lhe garanta habitabilidade e alegria. Quer dizer, adianta você ter um lugar maravilhoso desse, né, que ele fala, deve ser... Ele fala aquela revista da cara, depois ele fala assim, não, deve ser lá em Dubai, uma mansão, um lugar maravilhoso. Mas ele não tem água, né? Se você tem onde você vai preferir morar? Numa casa simples, humilde, mas que tenha água? Porque como é que você vive sem água, né? Aí ela fala assim,
Ao clarão diurno, faísca de cintilações, e à noite assemelha-se a santuário sublime vestido de prateada luz. Entretanto, na aridez em que se encrava, reduz-se a solitário retiro, no qual somente as aranhas e as serpes da sombra se amontoam, rebeldes e envenenadas. Eis, porém, que surge um dia em que de fonte oculta aflora no palácio um fio de água humilde, e onde havia abandono aparece o pouso agasalhante, cercado de jardins, substituindo a secura que se enfeitava de pó. Escorpiões e víboras fogem apressados ante os hinos do trabalho e as vozes das crianças. Temos nesses símbolos o cérebro supermentalizado e o coração regenerador. O raciocínio erguido às culminâncias da cultura, mas sem a compreensão e sem a bondade que flui do entendimento fraterno, pode ser um espetáculo de grandeza, mas estará distante do progresso, povoado pelos monstros das indagações esterilizantes ou inúteis. Enriqueçamo-lo, porém, com o manancial do sentimento puro, e a inteligência converter-se-á para nós e para os outros num tempo de sublimação e paz, consolo e esperança. Cultivemos o cérebro, sem olvidar o coração. Sentir para saber com amor e saber para sentir com sabedoria. Porque o amor e a sabedoria são as asas dos anjos que já comungam a glória de Deus. É aquela questão, né, das duas asas, né, do saber. É amor e sabedoria. Amor e sabedoria. Mas, às vezes, eu gosto muito quando, acho que algum expositor que fala assim, tá, tudo bem, você tem as duas asas, mas você tem que voar. Né? Que se você tiver as duas asas, mas não usar, você continua do mesmo lugar. A gente voa trabalhando. Então, porque tem trabalho. Então, às vezes, você já está até sentindo, você já está até conhecendo, que sempre começa pelo conhecimento. Né? A intelectualidade é normal que ela venha antes. E depois o sentimento. Mas depois desse sentimento tem que ter ação. Sem ação, né? Não existe a... Fica na nossa hora já. Agora ele vai no livro Irmão, né? No reino do coração. Isso. Em verdade, asseverou Jesus que o reino de Deus ainda não é deste mundo. No entanto, várias vezes afirma que este reino permanece dentro de nós. Muitos aguardam a vida espetacular do céu à terra, ignorando que a construção do céu há de começar em nós se nos propomos alcançar a vida perfeita. Ainda chama a atenção da gente, o que é essa vida perfeita, né? A vida perfeita não é uma vida sem dificuldade, né? Com a conta no banco legal, com saúde, né? Com facilidade, que a gente imagina ainda, né? A vida perfeita como se fosse uma vida isenta de problemas. Mas a vida perfeita é o quê? Você é sensível à vida. Né? Entendendo que você vai ter processos de reconstrução aí que às vezes vão ser dolorosos, que foram criados por nós mesmos, mas quando a gente aprender a valorizar a vida na sua expressão máxima com Jesus, né? É aquela placa que eu falei outro dia na praia, né? Vida perfeita, né? O tempo está passando, aqui, ó, não ouvides. Quem quer aproveitar? Quem quer aproveitar a vida? Né? Aqui, ó, não ouvides o reino do coração, se há nelas trabalhar pelo reino do Cristo. Não podes sustar a perturbação que ruge em redor de teus passos. Entretanto, é possível apaziguar a própria alma e encontrar dentro dela um abrigo de serenidade e esperança. Então, às vezes, a gente não vai ter como mudar as coisas por fora, mas a gente pode mudar as coisas por dentro, né? Com esse sentimento de serenidade, de esperança. Não podes paralisar o verbo que fere e vergasta, mas é fácil guardar o próprio espírito em silêncio, para somente movimentá-lo na bondade que ajuda, compreende e perdoa. Então, é silenciar, né? Tentar compreender, perdoar, ajudar. Que às vezes a gente também fala demais, né? O barulho excessivo é uma anomalia do espírito. Porque quando a gente faz silêncio, a gente se aproxima mais de Deus, desse sentimento de Jesus, né? Então é importante a gente trabalhar isso.
não pode, sem dúvida, inventar de repente hospitais e escolas, lares e templos em que a coletividade enferma e sofredora encontre de imediato remédio e ensinamento, aconchego e fé viva. Contudo, ainda hoje é possível socorrer o parente desarvorado, amparar a criança infeliz, consolar o velhinho anônimo, auxiliar ao ignorante com uma frase amiga ou encorajar o irmão doente. Quer dizer, às vezes a gente quer ajudar fazendo grandes coisas que ainda não são possíveis, mas a gente pode começar com as coisas pequenas, né? Onde que às vezes Em tudo que a gente colocar um as pessoas às vezes sentimento, me né? perguntam, não sei o quê, não sei aonde está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo lá, entendeu? Não posso fazer nada por isso. Adianta eu saber que tem eu sei que eu posso fazer aqui. Aqui é o que dá para eu agir. Onde você tem que ir, onde você vai, onde você pode agir. Não adianta você pensar em ajudar alguém que adianta você ficar sabendo, né, de uma situação. Não resolve, não é da sua alçada, né? Você só vai poder orar, mais complicado, né? Onde que ele fala, vamos parar com a vociferação nas redes sociais e rezar pelo mundo, né? Falar do erro sem acusar, porque senão você está só colocando mais lenha na fogueira, né? Aqui, ó, lembremos-nos de que o valor de nossa existência está em função do valor que a nossa vida represente para a vida que nos rodeia. Isso aqui eu achei tão importante, falei, gente, quer dizer, a nossa importância está na importância que a nossa vida tem para o outro. O que a gente tem feito pelo próximo? Somos criaturas importantes para ele? Fazemos a diferença na vida do outro? É um questionamento, né, que a gente tem que fazer mesmo, né? Realmente não podes aguardar o reino de Deus na terra de agora, mas desde agora podes iluminar o reino de Deus que está em ti. Então a gente pode começar a fazer por nós mesmos, né? Verdade. E ele encerra também, né, com a questão do livro do Pontos e Contos, né, do Simeão e o menino, né? Porque Jesus foi levado para o Simeão, Jesus só tinha 8 dias, foi levado para fazer a circuncisão. E o Simeão era muito velho, já bem velhinho, mas ele reconhece que ali está o Messias, que está o Cristo, e ele fica assim, meio até pesaroso, poxa, já está velho, não vai ver Jesus, mas ele começa a questionar, então ele tem uma conversa, né, embora seja um bebê, ele conversa com Jesus dizendo assim, que ele era um homem justo, temente a Deus. Após saudar Jesus, a criança, no templo de Jerusalém, conservou nos braços acolhedores de velho, à distância de José e Maria, e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. Aí ele vai perguntar para a criança, né? Celeste menino, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra, como não vestiste a púrpura imperial? Aí mais adiante ele diz, onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverá novos livros da sabedoria? Improvisará discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás o novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? E aí depois ele ainda fala, dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses do nosso Supremo Pai? Então, quer dizer, ele tá questionando como que Jesus vai, dessa forma, tendo vindo tão humildemente, ele vai conseguir Ser grandioso. ser grandioso. E aí, o menino tenro, né, um bebê, né? Ergueu então a pequenina destra e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso,
Quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai, justamente para representá-lo no coração dos homens. Coração dos homens. Bonito, É linda né? essa É história. linda essa história, né? Porque interessante, quer dizer, é a resposta, né? Bateu no peito dele tantas vezes. Então, mas só depois que ele desencarnou que ele descobriu a resposta. Né? E nós já estamos tendo oportunidade, né, de ter essa resposta. É. Agora tem que começar a colocar em prática, né? Porque a visão que existe aí a gente já tem, né? E aí a Luísa dá o exemplo, né, do Emmanuel, né, quando o pessoal fala que o Emmanuel vai reencarnar, que ele vai ser um grande educador, aí que todo mundo espera que ele vai ser ministro da educação ou alguma coisa, né? Aí ele fala, nunca tinha pensado nisso, né, dele reencarnar como mulher, por que não? E ser uma professorinhazinha, uma professora, uma simples, humilde professora da roça, do interior, por que não? Né? A gente acha que vai ter um canal no YouTube, né? Com certeza. Temos mais leitura, né? Mas eu acho que não vai dar, não, né? Tinha mais leitura? Não. Nossas, né? Complementares, né? Dele não. Dele é isso aí. Irmãos, os dois instruções psicofônicas. Né? Você quer acrescentar mais alguma coisa? Só no finalzinho que ele fala, né, que ele fala que os estudos do Mildinho deixam muitas pessoas decepcionadas, porque o foco não é a letra, nem é o Jesus histórico, nem aquelas descobertas, nem uma interpretação de idiomas. Né? O roteiro tem que emocionar quem está preparando o estudo e só funciona se as pessoas forem se emocionando ao participar. Se isso não acontecer, é porque não atendeu a expectativa, né? Não pode atender só a expectativa intelectual e cultural. Não atendeu ao diálogo sublime que nós precisamos estabelecer com Jesus nesse terreno do quê? Do coração e do sentimento. Então, ele fala que o século XXI, que é o terceiro milênio, é o milênio e o século do coração. É a vez do coração. Por isso que a arte vai ter um espaço agora que a ciência teve durante o Renascimento Luminoso. Então, aí ele vai estar falando, né? Divina. A arte divina, né? Não qualquer arte, mas uma arte divina. Que a gente tem que ver. A arte divina, ela vai direto aos sentimentos, não é? Estabelece um diálogo entre o coração e Jesus. Eu vejo muito isso. Algumas pessoas, quando a gente fala assim, espíritas, amai-vos e instruí-vos, né? Eu acho que essa questão da instrução, a gente ainda está muito longe, porque a gente entende instrução, mas não é uma instrução com sentimento. E a instrução só cerebral, ela não te traz essa emoção. Quando a gente se deixa tocar pelo sentimento, e eu particularmente acho assim, comigo as coisas começam a modificar porque eu começo a me sentir incomodada. Sabe? Com as desigualdades, com as diferenças, com as questões assim, com a minha falta de comprometimento, assim, de renúncia. Quando eu fiz esse trabalho, eu falei, quantas vezes eu oro e aí eu não consigo me emocionar com a oração? Então, é porque essa sintonia ainda está distante. Porque se a gente se emocionar, é sinal que existe essa proximidade. Mas aí é o estudo que a gente fez anteriormente. Não é a proximidade só, é a proximidade com afinidade, né? Mas aí é aquele estudo que a gente fez. A gente proximidade tem e afinidade. As nossas variações, né? Nossas ondulações, e aí, de repente, tem que ter, tipo assim, pedir ajuda. Porque às vezes, no mesmo momento que você está lá em cima, tem alguém que está lá embaixo. E aí você pode
ajudar ele. E na mesma forma, ajudar. o dia que você está lá embaixo, tem alguém para te ajudar a elevar. Então, a gente vai amparando uns aos outros para que isso aconteça. Né? Só vou ler aqui no livro Palavras da Vida Eterna, tem na palavra e na ação. Vou ler só um trechinho pequenininho aqui que eu achei interessante. Efetivamente, a palavra e os atos representam a força de exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. O coração inspira o cérebro dirige a existência, a emoção cria a ideia plasma as ações. É preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e a servir com ele. Alguém nos sugere a extensão da maledicência nas teias do julgamento precipitado? Há quem nos chame a contemplação das chagas e cicatrizes alheias? Surgem desavenças e mágoas em nosso campo de ação? Usemos a palavra nos moldes do benfeitor sublime, ajudando para o bem de todos entre a bondade e o perdão. Então, quer dizer, tudo isso vem do sentimento. Então, se você procura melhorar o seu sentimento, aí você vai pensar melhor e depois que você pensa, você age ou fala. É uma sequência. Se você não está bem sintonizado, então tenta fazer um silêncio, pelo menos, que eu acho que isso a gente já consegue. Né? Eu acho que a gente já consegue, algumas pessoas, pelo menos, eu acho que eu até já consigo segurar a língua, de não falar, de não verbalizar ou de não agir. Falta o quê? Falta disciplinar o pensamento, que é aquele caso que o Tarcísio conta do Divaldo, que ele foi ver ela chamou, alguém tinha desencarnado e que a pessoa estava desequilibrada e a Joana leva ele e fala, vamos lá, mas você precisa fazer silêncio. E aí ele chega, mas quando ele vê o estado que a pessoa estava, ele mentalmente, aí a Joana fala, falei para você fazer silêncio, mas eu não falei nada, assim, silêncio mental. Não é silêncio da boca. Então, esse silêncio mental é que a gente ainda não dá conta. Eu, pelo menos, não dou conta, não. A gente pensa. Aí pensou, já só não verbalizou. Então, não está sintonizado ainda. É isso, né? Vamos finalizar. Vamos encerrar, então, né? Eu vou encerrar, nem é com uma prece, é com uma frase do Emmanuel aqui num livro, Passos da Vida, que eu fiquei pensando muito, porque é isso, a gente não sabe quanto vai ser, né, o próximo momento. Então, vamos lá. Em tudo o que seja tarefas a realizar, opiniões a emitir, providências a compor e questões a resolver, recorre ao amor, para que o amor te inspire e age sem delongas de demonstração da tua capacidade de compreender e servir. Porque, em verdade, os minutos da reencarnação se escoam, vertiginosos, e realmente não sabes quanto tempo que a reencarnação te reserva. Se está vendo e ouvindo essa ou aquela pessoa, ou fazendo isto ou aquilo pela última vez. Que Jesus nos abençoe. Continue nos abençoando, né? Porque com certeza Ele está presente em nossos corações, só esperando que a gente estabeleça essa proximidade e afinidade e sintonia com Ele. Que Ele possa continuar presente e que nós possamos vencer a nós mesmos, as nossas imperfeições e buscarmos realmente termos esse comprometimento, né, de amor, de solidariedade, de fraternidade. E é com essa certeza desse amparo, dessa proteção, vou imitar o Geraldo lá, né, do Azir, que ele fala todo dia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bonitinho, né? Então, vamos em paz, né? Que a semana que vem, que o descanso de Jesus continue em nossos corações. Até mais. Sim, seja.